E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é literalmente um divisor de águas, um roteiro super prático para o nosso amadurecimento espiritual e para a cura interior. Nós tiramos esses insights direto de ensinamentos fundamentais sobre discipulado cristão para montar um guia passo a passo. A ideia aqui é entender como funciona essa transformação pessoal diária, saindo da superfície e indo direto na raiz dos nossos problemas emocionais e espirituais. Bom, vamos direto ao ponto. Nosso roteiro de hoje passa por 6 etapas. O chamado do discipulado, a oração de 3 passos, superando a transgressão, curando a iniquidade, a obra da cruz e, para fechar, a transformação pessoal. Então, começando pelo passo 1, o chamado do discipulado. Afinal, toda jornada precisa de um ponto de partida, não é? E aqui vem aquela pergunta clássica baseada lá em Lucas 9:23. O que realmente significa negar a si mesmo? Sabe, a gente ouve muito isso e logo pensa em abrir mão de coisas materiais, tipo os apóstolos largando literalmente as redes de pesca. Mas na real, o verdadeiro discipulado é sobre render o nosso eu interno. Não basta só deixar a rede física para trás, é preciso permitir que o que está lá dentro seja tratado. O que nos leva perfeitamente ao passo 2, a oração de 3 passos, uma prática diária. Gente, essa estrutura é genial de tão simples. É basicamente uma forma super prática de convidar Deus todos os dias para agir na gente. Primeiro passo, pedir sabedoria para tirar tudo o que desagrada a Ele. Segundo passo, adicionar o que o agrada. E o terceiro, melhorar o que já é bom. Simples assim. É um guia prático, direto ao ponto para o nosso autoaperfeiçoamento espiritual contínuo. Seguindo o nosso roteiro, chegamos ao passo 3, superando a transgressão, o primeiro grande obstáculo. A transgressão é super bem definida. Olha só, não é um tropeço acidental, sabe? É desobediência consciente. É quando a gente escolhe ativamente cruzar um limite que já estava ali. E o mais chocante é a advertência bíblica lá em 1 Samuel 15. A rebelião ativa é comparada ao próprio pecado da feitiçaria. É um alerta enorme e contundente sobre o perigo de vivermos em rebeldia. Mas a coisa vai ainda mais fundo. Passo 4. Currando a iniquidade, as nossas raízes profundas. Para entender a iniquidade, pensa no iceberg. O erro visível, aquele que todo mundo vê, é só a pontinha de gelo para fora da água. A iniquidade é aquela base gigantesca, invisível, que está submersa. É a raiz profunda que deforma a nossa alma e funciona como um verdadeiro motor. É ela que alimenta e impulsiona aqueles padrões de comportamento repetitivos e destrutivos que a gente não consegue quebrar. E é muito interessante colocar esses dois conceitos lado a lado. De um lado, a transgressão, aquela rebelião ativa, o limite quebrado de propósito. Do outro, a iniquidade, a natureza estrutural, a raiz invisível. Entender essa diferença é o grande pulo do gato, porque é só assim que a gente para de enxugar gelo tratando apenas o sintoma externo e começa a buscar a cura da verdadeira causa subjacente. Agora que a gente tem o diagnóstico exato, vamos ao passo 5, a obra da cruz, o nosso mecanismo de cura. Então, como a gente resolve a transgressão? Colossenses 2,14 dá a resposta. Aquele documento de dívida que foi criado pela nossa desobediência consciente foi literalmente rasgado, cancelado e pregado na cruz. Isso traz uma liberdade espiritual absurda, quebra as correntes e tira toda e qualquer legalidade, qualquer direito que os acusadores pudessem ter contra nós. Tá, mas e a iniquidade? Aquela raiz enorme debaixo d'água. Bom, as transgressões foram perdoadas. Excelente. Mas Isaías 53:5 traz um detalhe que muda tudo. Diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Esmagado mesmo. E por que moído? Porque a iniquidade precisa ser pulverizada na raiz para ser lavada. O objetivo da cruz aqui é destruir de vez o padrão repetitivo bem na sua origem. O que nos leva a uma verdade simplesmente fortalecedora lá de Ezequiel 36. A cura interior, gente, não é um mero programinha de modificação de comportamento. De jeito nenhum. É um transplante de coração divino. O coração de pedra, duro e deformado, é arrancado e no lugar entra um coração de carne. Uma essência espiritual novinha em folha para andar nos caminhos certos. E, finalmente, chegamos ao nosso último passo, o passo 6, a transformação pessoal e os resultados práticos. Para ver como isso funciona na prática, vamos olhar para 2 estudos de caso maravilhosos da Bíblia. Primeiro, Zaqueu. A vida do cara era estruturada na corrupção. Quando a iniquidade dele foi tratada, qual foi o resultado? Restituição e uma mudança drástica de comportamento.
Segundo caso, a mulher samaritana. A raiz dela era um vazio emocional super profundo. E ela recebeu uma cura que restaurou a identidade dela por completo. São exemplos perfeitos de como a vida muda quando a gente trata o problema direto na raiz. Resumindo todos esses benefícios tangíveis, quando a gente permite que Deus exponha e trate essas raízes ocultas, os resultados são imediatos. A gente quebra padrões destrutivos, realinha a nossa vontade com a vontade divina e a nossa identidade celestial é totalmente restaurada. O saldo final de tudo isso, uma verdadeira e inabalável saúde espiritual e emocional. Então, a grande questão para a gente pensar é a seguinte. Inspirada lá em Romanos 12:2, nós vamos parar de nos conformar com os padrões deste mundo e buscar ativamente uma mente transformada? O amadurecimento espiritual exige que a gente não aceite as velhas estruturas e viva esse roteiro de cura todos os dias. Fica aí o desafio de abraçar essa jornada rumo à plenitude. Muito obrigado por acompanharem essa nossa análise de hoje. Até a próxima.